Olha, no mundo digital, a todo segundo rola uma batalha silenciosa. Sabe, de um lado tem os invasores, sempre caçando uma brecha. Do outro, os defensores levantando muralhas cada vez mais altas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Segurança de rede, esse duelo digital que parece não ter fim. Para a gente entender a segurança de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E tudo começa com uma pergunta que, olha, parece até piada, mas é o ponto de partida de toda essa história. Como é que um apito de brinquedo, desses que vem em caixa de cereal, inspirou a criação da Apple? Pois é. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Porque muito, mas muito antes da internet, o campo de batalha era rede de telefonia. E a arte de explorar esse sistema tinha o nome: phone phreaking. Essa história é realmente fascinante. Pensa só, final dos anos 60, um cara chamado John Draper descobre uma coisa incrível. Um apito de brinquedo que vinha numa caixa de cereal emitia um som de exatos 2.600 Hz. E daí? Bom, acontece que essa era a frequência exatinha que a gigante da telefonia, a AT&T, usava como um sinal de estar liberado para chamadas de longa distância. O Draper, que ficou conhecido como a lenda Capitão Crunch, usou isso para fazer ligações de graça para qualquer lugar do mundo. Claro que essa ousadia toda acabou levando ele para a prisão, mas a engenhosidade dele, essa acendeu uma faísca em dois jovens, Steve Wozniak e Steve Jobs. Eles começaram a construir as próprias caixas azuis deles, os aparelhos para fazer isso, bem antes de sequer sonharem em fundar a Apple. E essa citação do próprio Wozniak resume tudo, né? Não teria existido Apple sem o Capitão Crunch. Esse espírito de curiosidade, de explorar os sistemas, que começou com um apito de brinquedo, foi a sementinha da revolução dos computadores. Só que hoje em dia, claro, os alvos e o que está em jogo são infinitamente maiores. Então vamos avançar para a era moderna. O que exatamente está em risco nesse nosso mundo todo conectado? Já não são mais chamadas gratuitas, né? Agora a gente está falando das verdadeiras joias da coroa do nosso tempo. No fim das contas, em segurança de rede, tudo gira em torno de 3 pilares. É a famosa tríade CIA. Primeiro, confidencialidade. Manter informação secreta, né? Evitar que vaze. Depois, integridade. Garantir que a informação é precisa, que ninguém alterou nada no meio do caminho. E por fim, disponibilidade. Garantir que os sistemas e os dados estejam lá funcionando quando a gente precisa. Se falhar em um desses três, o estrago pode ser catastrófico. Mas e quem são esses adversários? Bom, esquece aquela imagem do hacker de capuz no porão. Isso é só o começo. A ameaça pode vir de um concorrente querendo seus planos, de um ex-funcionário com raiva querendo vingança, ou até de governos inteiros com recursos praticamente ilimitados. Cada um deles tem um objetivo bem diferente, que vai de roubar dados para vender até sabotar uma operação inteira. Isso nos leva a um ponto fundamental, que o James Mickens, de Harvard, resumiu de um jeito, digamos, bem direto. É uma frase forte e com um humor meio sombrio, mas a verdade é essa. Existe um abismo gigantesco entre se proteger de um criminoso comum e de um serviço de inteligência de um país. O que funciona para um é completamente inútil contra o outro. Certo. Mas como é que esses adversários agem na prática? Vamos dar uma olhada na anatomia de um ataque, tipo um passo a passo do que está no manual de um invasor. Geralmente, um ataque bem-sucedido segue meio que um roteiro de 4 fases. Primeiro, o reconhecimento. É o dever de casa do invasor. Ele estuda o alvo, procura pontos fracos, mapeia tudo. Depois, a interceptação, ou o sniffing. É como se ele colocasse o ouvido na parede da rede para escutar a conversa e pescar informações. A terceira fase é a falsificação, o spoofing. Aqui ele veste um disfarce e se passa por alguém ou alguma máquina de confiança para enganar o sistema. E aí vem o golpe final, a interrupção, que é quando ele torna o sistema ou o serviço inúteis, tira do ar. E para ver como tudo isso se encaixa na prática, nada melhor que um estudo de caso. Vamos voltar para um dos hacks mais famosos da história, o ataque de Kevin Mitnick em pleno dia de Natal de 1994. O que o Mitnick fez foi uma jogada de mestre, de uma audácia incrível. Primeiro, na fase de reconhecimento, ele achou um computador em que o supercomputador lá de San Diego confiava. Depois, ele começou a sondar a comunicação entre eles para prever a senha secreta da conversa, que são os números de sequência TCP. Pensa neles como um código que muda a cada conexão. Aí veio a parte genial. Ele lançou um ataque para calar a boca da máquina confiável, tirou ela do ar e no instante seguinte ele se passou por ela, enviando uma solicitação de conexão para o supercomputador e acertando em cheio a senha que ele tinha previsto. E pronto, acesso concedido. Foi um golpe de cinema. Aliás, essa fase de interrupção que o Mitnick usou para calar o servidor confiável evoluiu e hoje é uma das armas mais comuns na internet.
o ataque de negação de serviço distribuída, ou DDoS. A ideia é bem simples, na verdade. É como criar um engarrafamento gigantesco na porta do alvo, mandando tanto tráfego de tantos lugares diferentes ao mesmo tempo que ele simplesmente para, não consegue mais atender ninguém. E os atacantes ainda têm os truques na manga para deixar esses ataques muito, mas muito mais potentes. Eles usam uma técnica chamada amplificação. Funciona assim: eles mandam uma pergunta pequena para um servidor qualquer na internet, mas uma pergunta que gera uma resposta gigante. E eles fazem isso de um jeito que a resposta gigante vai direto para a vítima. Como a gente vê aqui, um pedido minúsculo para um servidor de tempo, o NTP, pode ser amplificado mais de 500 vezes. É uma força bruta absurda. Ok, a gente já viu bastante sobre o lado do ataque. Agora vamos virar o jogo, vamos para o lado da defesa. Como é que se constrói uma fortaleza digital para aguentar esse tipo de pancada? Olha, uma boa defesa sempre começa com alguns princípios básicos de design. São ideias antigas, mas que continuam valendo ouro. Primeiro, mantenha os sistemas o mais simples possível. Complexidade é o lugar perfeito para um bug de segurança se esconder. Segundo, o padrão tem que ser acesso negado. A regra é não, a permissão é a exceção. Outra coisa, cada pedido de acesso tem que ser verificado. Sempre, nada de confiança cega. E tem o princípio da autoridade mínima. Cada pessoa, cada programa, só pode ter as permissões estritamente necessárias para fazer o seu trabalho e nada mais. E por último, um que é fundamental: o design tem que ser aberto. A segurança não pode depender do sistema ser secreto. Um bom sistema tem que ser seguro mesmo que todo mundo saiba como ele funciona. Esses são os alicerces. E a primeira linha de defesa, geralmente, é o firewall. A analogia do castelo aqui é simplesmente perfeita. Pensa no firewall como o fosso e a ponte levadiça. Ele obriga todo o tráfego, tudo que entra e saia da rede, a passar por um único ponto de controle. Ali, nesse portão, a gente aplica as regras para decidir quem pode entrar e quem tem que ficar do lado de fora. Mas se alguém conseguir atravessar a ponte levadiça? Bom, aí a gente precisa de sentinelas em cima das muralhas, vigiando tudo. Esse é exatamente o papel de um sistema de detecção de intrusão, o IDS. Ele não age como um portão. Ele não bloqueia. Ele fica só observando o tráfego e se vir qualquer coisa suspeita, qualquer movimento estranho, ele soa o alarme. E falando nesses sentinelas, existem basicamente dois tipos. Tem o IDs, que é baseado no host. Pensa nele como um guarda-costas pessoal, instalado em cada computador, vigiando só aquela máquina. E tem o Needs, baseado na rede. Esse é como uma patrulha que ronda as ruas da rede, monitorando o tráfego de todo mundo. Cada um tem seus prós e contras, claro. O Needs, por exemplo, protege todo mundo, mas pode ficar cego se o tráfego estiver criptografado. E tudo isso nos leva para a nossa última e talvez mais importante linha de defesa. Nessa batalha que parece não ter fim, com ataques e defesas evoluindo o tempo todo, qual seria a arma secreta definitiva do defensor? A resposta é uma só: criptografia. É a arte da escrita secreta. A ideia por trás dela é bem fundamental. Usar uma chave, que é tipo uma senha, para embaralhar uma mensagem legível, que a gente chama de texto plano, e transformar em uma bagunça indecifrável, o texto cifrado. O ponto é que, mesmo que um invasor consiga pegar essa mensagem no meio do caminho, ela não vai servir para nada sem a chave para desembaralhar tudo de volta. E aqui entra um dos princípios mais importantes de toda a segurança digital, uma ideia de 1883, o princípio de Kerckhoffs. Ele diz o seguinte: a segurança de verdade não vem de esconder como o sistema funciona. Ela vem de ter um sistema forte, que todo mundo pode estudar, onde a única coisa que precisa ser secreta é a chave. Pensa num cofre. A segurança dele não está no design ser secreto, mas sim na combinação ser secreta e difícil de adivinhar. Tentar se esconder na segurança por obscuridade é pedir para ter problema. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Desde aquele simples apito de cereal até os ataques super complexos de hoje, a história da segurança de rede sempre foi um jogo de gato e rato, de inovação e contra-inovação. A questão que fica no ar é: será que a gente está correndo na direção de uma fortaleza digital perfeita que ninguém pode invadir? Ou será que estamos presos para sempre numa corrida armamentista digital sem um vencedor definitivo à vista?